Então, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo das cartas de Pedro. Então, o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, né? O nosso sexto estudo. E, assim, é muito louco, porque é totalmente diferente o tema desse estudo com o do capítulo anterior. Quem viu o estudo 5... nem parece que é um capítulo do lado do outro, porque o tema é totalmente diferente. Enquanto na aula passada, que está lá no YouTube, se você ainda não viu, lá na aula passada está lá, porque falando sobre falsos mestres, né? Falsos profetas, falando os mestres, as consequências de quem é falso mestre, a consequência para quem vai atrás do falso mestre. Muito legal. E chega aqui, Pedro encerra, gente, com chave de ouro, chave de ouro. Então, tem muita coisa para a gente ver até o fim, presta atenção até o fim, porque, assim, são coisas, assim, muito interessantes mesmo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, 2 Pedro, capítulo 3. Qual é o teor dessa segunda carta de Pedro? Pedro diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis a palavra que anteriormente foi ditas pelos santos profetas, tá? Ensinado pelos vossos apóstolos. Então, qual é o teor dessas cartas? É despertar a memória, fazer lembrar tudo aquilo que os apóstolos que conviveram com Jesus aprenderam e nos ensinaram. Tá? Então, o teor não muda. Então, por que muda os temas? Porque ele está despertando vários temas separados. Então, ele fala, em cada capítulo, ele fala de um tema, mas são os temas que já foi abordado. Então, é o seguinte, vamos lembrar quando a gente estava lá na escola, tá? Quando você estava lá na escola, o que acontece? O professor dava um negócio, se ele não repetisse aquela explicação, aquele exercício várias vezes, passava por um ouvido e saía pelo outro, a gente esquecia. Aí depois fala assim, nossa, já ouvi isso, mas não lembro. Por quê? Porque ouviu só uma vez. Então, por isso que Pedro fala, tem que lembrar. Paulo falou, tem que lembrar. E Pedro fala que tem que lembrar. Então, nós vamos ver nas cartas de Paulo. Paulo, às vezes, fala várias vezes do mesmo assunto, porque tem coisa que tem que entrar na cabeça. Se você for ver bem o que Deus falou para Moisés, lá em Deuteronômio, que é o quê? Encucarás. O que é encucar? Dentro da cabeça. Encucar não é falar só uma vez. Encucar é falar de manhã, e lá em Deuteronômio ainda explica. Falando pelo caminho, quando acorda, quando vai trabalhar, quando vai comer. Encucar. Encucar é falar direto. E aí, já falei aqui com vocês, que eu conheci uma moça que dizia que ela queria que a filha dela não fosse bitolada, tivesse mente aberta. A minha não tem mente aberta, porque mente aberta o diabo vai e joga o que quer. Tá? A minha tem que ter a mente recheada com os ensinamentos, porque agora, por exemplo, eu não sei onde ela está, eu não sei com quem ela está, que tipo de oferta ela está tendo. Eu tenho que confiar nos ensinos que ela tem dentro do coração, e que isso foi dado como? Enculcando. A sua obrigação como pai, como formador de caráter, como educador, é mostrar aquilo que você acredita, passar para a nova geração a sua fé, os seus princípios. E depois, o fulano vai decidir na idade adulta o que ele quer, mas a sua obrigação é passar, não deixar a própria sorte. Nem preciso dizer, uma mente aberta, tem duas alternativas. Presta atenção. A primeira, o diabo vem e joga o que quer. A segunda, o cérebro pula para fora. Nós vemos uma geração de gente acéfalo, que parece que aconteceu as duas coisas. O cérebro pulou para fora, vieram os petistas e jogaram um monte de coisa lá dentro. Falei, mas é. Então, o que acontece? É uma mente que não tem base. Você precisa que o seu filho tenha base naquilo que você acredita. Aí chega o cara com 16 anos, acho que eu não sou mais homem, meu. Se liga, como que você acha que você não é homem? Se você quer beijar outra boca, o problema é seu, mas não vem brigando com a natureza. Aí eu não me sinto. Então, eu vou falar para vocês, eu estou com um problema existencial muito grande. Vou confessar para vocês que estudam comigo, quero que vocês orem por mim.
Eu me sinto uma milionária no corpo de uma pessoa pobre. Eu preciso mudar, porque assim não dá. Eu tenho que conviver como um milionário, porque é assim que eu me sinto. Tá, gente? Vai pentear macaco, tá? Então, é assim. O que é? O que é. São coisas que... Existem coisas que são absolutas e tem coisas que são relativas. Então, a pergunta 2 não tem texto. Pergunta 2 é o seguinte: o que é escarnecedor? Nós já estudamos o Salmo 1 e nós sabemos o que é o escarnecedor. É aquele que zomba da sua fé. Ok? Ah, mas isso não existe. Vou contar um exemplo muito vivo e fiel que aconteceu aqui com uma amada nossa. Teve uma enchente na casa dela, ela é uma serva de Deus, ok? Teve uma enchente, uma chuva, e a casa dela tinha um porão, e encheu de água, ela perdeu tudo que tinha no porão, que era, ela cuidava de crianças, né? Então ela tinha como se fosse um prézinho, uma creche, e ela fazia comida para fora. E ela perdeu as panelas, o mantimento que ela tinha, pacote de arroz, tudo lá, perdeu tudo que encheu d'água, ok? E aí uma outra falou, não, que ela não ficou onde morar, né? Não sei o quê. Não, vamos sair, que eu vou levar você para almoçar. Chega e fala assim para ela, eu não sei como você continua falando desse Deus que permitiu que isso acontecesse com você. Gente, isso é escarnecedor. Quem você permite que venha zombar da sua fé na sua cara? Você não vai ser bem-aventurado. Lê lá o Salmo 1. Se você vê, sentar na mesa dos escarnecedores, é você sentar com aquele que zomba da sua fé. Você não vai ser mais que feliz, você não vai ser bem-aventurado, tá? É muito sério. Ai, mas a gente fica quieto, deixa falar o que quiser. Não! Quando eu digo que o muro não me cabe mais, é porque eu não vou me sentar com aqueles que escarnecem e zomba da minha fé. Se eu tenho fé que Deus cura, mas a minha mãe morreu ano passado. Deus deixou de ser Deus? Não. Deus deixou de ser bom? Não. Eu vou escutar isso? Ah, mas Deus não te ama porque ele levou sua mãe, gente. Acho que ele ama mais ela, porque ela já está com ele, tá entendendo? Eu não vou permitir. Então, me desculpa, mas eu vou deixar até de ser bem educada. Zombou da minha fé, eu fui. E não vou sentar com essas pessoas, porque eu quero ser bem-aventurada, eu quero ser mais do que feliz. Então, o que é escarnecedor? É o que zomba e humilha e tripudia da sua fé, tá bom? Vamos lá. Pergunta 3. O que ele disse que aconteceria nos últimos dias? Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, quem é o tipo de escarnecedor que eu vou deixar zombar da minha fé? Aquele que anda de acordo com a própria paixão? Aquele que faz as coisas de acordo com o seu próprio interesse, com as paixões carnais? Eu vou deixar um cara desse zombar da minha fé? Um cara que não tem experiência com Deus, um cara que não sabe o valor da misericórdia, do amor de Deus. Eu vou deixar ele escarnecer da minha fé? Não vou. E aqui diz que nos últimos dias virão escarnecedores. Gente, então eu acho que nós estamos, já passou, né, dos últimos dias, porque, assim, e dentro da igreja, cuidado, porque existem escarnecedores dentro das igrejas, existem pastores escarnecendo da sua fé, existem professores bíblicos escarnecendo da sua fé, pessoas transvestidas de profeta, pregador, evangelista, que são, na verdade, escarnecedores da sua fé, que fazem as pessoas desviar o foco. Cuidado com essa turma. Aqui Pedro está falando, isso vai acontecer nos últimos dias, e Jesus fala, inclusive para enganar os próprios escolhidos, os próprios eleitos até. Por quê? Se vier um cara vestido de capeta, com tridente na mão e falar umas bobagens, você não vai acreditar. Mas se vier aquela senhorinha fofa de 86 anos dentro de uma igreja que todo mundo ama, que ora, meu ministério é oração, é amor. Ai, você vai acreditar no que ela falou. É ou não é? Por isso você tem que ter a base na palavra. Falou alguma coisa, te deu dúvida, vai lá conferir na palavra. Não é para meter a mão na cara da pessoa, mas abaixa o volume. Não deixe se contaminar, porque isso é estratégia dos últimos dias, tá bom? Vamos lá, pergunta 4. No verso 4, vemos o clássico tipo de escárnio. Podemos identificar isso hoje em dia? Ai, gente, olha só.
O que o escarnecedor disse? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas vezes você já ouviu falando assim, Jesus vai voltar, mas estão falando isso desde a época dos apóstolos, então isso não é coisa nova, já falavam lá. Então, eu creio na vinda de Cristo, eu não sei o dia, e eu ainda particularmente acho que nós somos da geração do arrebatamento, porque as coisas vocês vão ver no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a prova de que está na boquinha. Porém, caso não aconteça, Jesus volte na geração dos nossos filhos, ele tem uma razão para isso. E eu não vou deixar alguém dizer para mim, relaxa aí, larga a mão, porque desde os profetas, desde os apóstolos estão esperando, isso não aconteceu ainda. Isso é o escarnecedor da nossa fé, que dentro das igrejas, que começa a colocar dúvida na sua cabeça em relação à sua esperança, à fé que você tem nas coisas, nas promessas que vêm da Bíblia, tá bom? Pergunta 5. Aí, qual é a explicação de Pedro para esse possível atraso? Então, está falando dessa história do povo que vem falando que Jesus disse que vai voltar e que não vem. Então, vamos lá. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e, através da água, a palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado na água. O que a pergunta diz? Qual a explicação? Gente, mundo é mundo e as coisas estão acontecendo. As coisas estão mudando. O que é a que evento Pedro está se referindo aqui? Que o mundo inteiro pereceu na água. A história de Noé. Tá? Então, a pergunta 6 é: qual a diferença entre a primeira destruição e a segunda? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Qual é a diferença da primeira destruição e a segunda? A primeira destruição foi com água, a segunda vai ser com fogo. E se você quer saber mais detalhes sobre isso, está lá no nosso estudo, lá no nosso canal do YouTube, Estudo do Apocalipse, que ainda não terminei, mas ainda já dá para você ter uma noção do que vai acontecer. Quando começar a tocar as trombetas, vai descer fogo do céu, que são os asteroides, os raios que vão sair e queimar tudo, tá bom? Mas a igreja vai ter sido arrebatada. Então, vá lá ver os estudos que você vai entender a cronologia da coisa. Então, o que acontece? A primeira destruição, o mundo estava corrompido, eu imagino que devia estar igual ou pior está agora, e Deus acabou pela água. E agora ele diz que vai acabar pelo fogo, tá? Pergunta 7. Qual é a realidade descrita aqui em relação ao tempo? Isso aqui é falando dos escarnecedores que escarnecem porque nós estamos esperando a segunda via. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está atrasado? Não sei. Não sei o tempo de Deus. E eu gosto desse versículo. Nesse versículo eu entendi muita coisa com a doença do meu pai. Quem convive comigo sabe, eu já contei isso aqui, que meu pai morreu com Alzheimer. A doença dele evoluiu em 3 meses, o que normalmente ia evoluir em 5 anos. E o médico falou, não sei o que aconteceu. E aí ele deu uma estacionada. E eu vou na clínica, né? Eu ia sempre, e a médica falava, ele não vê você, ele não sabe quem é você, não importa, mas eu sei quem é ele. E ela falava assim, eu ficava olhando para a cara dele, ele olhava para mim assim, de repente olharia. Então ele tinha concentração muito curta. E meu pai ficou 5 anos nesse estágio. E aí o médico perguntava por que ele está tanto tempo assim. Gente, para Deus o tempo é relativo. Quem sabe esse foi o tempo que Deus levou para levar um papo com o espírito dele. Porque meu pai foi um homem que serviu a Deus, tenho certeza que meu pai está na glória. Tudo que meu pai fez, eu já contei para vocês exemplos assim maravilhosos da fé do meu pai. E, no entanto, meu pai era ruim, gente. Meu pai, antes de se converter mano do céu, meu pai era ruim. Então, acho que foi Deus cuidando dele, esclarecendo umas coisas. Vocês querem ver? Meu pai dizia, nos áureos tem, meu pai era alemão, e ele dizia que existem 3 tipos de pessoa. Gente, preto e jabá. Como que uma pessoa, em sã consciência, classifica toda a humanidade nisso aqui?
gente, quer dizer que preto não é gente. E Jabá, sabe o que é que Jabá é nordestino? Só existia esse tipo de gente. Ele falava isso antes de se converter, depois ele se converteu e tá. Aí meu pai teve Alzheimer, foi para uma clínica e paciente de Alzheimer tem que ter um enfermeiro 24 horas, porque ele não sabe nem que tem que beber água, né? Vocês não acreditam qual era o tipo físico dos enfermeiros do meu pai. E clínica de Alzheimer troca muito, porque o serviço é muito ruim e eles não trocavam muito. Era só preto ou Jabá. Não era Deus mostrando para ele quem que é raça superior mesmo? Qual que é a diferença de gente, de preto, de Jabá? E a última enfermeira que cuidou dele, gente, ela era até meio detraquezinha, ela era lerdinha, meio vesguinha. Ela cuidava do meu pai com tanto carinho e ela era mulatinha e nordestina. Vocês não acham que era Deus? Meu pai está salvo, eu tenho certeza disso. Mas vocês acham que não era Deus mostrando para ele? Como é que é mesmo? 3 tipos de pessoa? Aí você vai falar, mais 5 anos? Não sei. Não sei quanto tempo meu pai levou para entender isso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quem sou eu para dizer que Deus está atrasado? Quem sou eu para dizer se Deus não está dando um tempo para salvar mais alguém? Então, e aí eu vou deixar um Zé Mané vir e falar, zombar da minha fé, porque na Bíblia, desde lá do Novo Testamento, está falando que Jesus ia voltar. Não permito, porque o tempo para Deus é relativo. E, aliás, essa história de tempo relativo está muito mais acessível, por quê? De uns 10 anos para cá, nós vemos nos filmes tudo tempo relativo. Quem assistiu Interestelar, tem um monte de filmes que mostram que tempo não é absoluto. Se você for estudar física quântica, tempo é... Tá? Deus tem o controle nas mãos. Então, gente que vai do futuro para o passado, você vai saber se isso é verdade? Sei lá. Para Deus, Deus é muito maior do que todas as nossas limitações. Então, eu não vou deixar ninguém zombar de uma fé por uma coisa que a minha mente finita não consegue entender a imensidão de Deus, da mente de Deus, tá? Vamos lá. Pergunta 8. Por que, então, nos parece que o dia do Senhor está atrasado? E qual é o plano de Deus nesse atraso? Vamos lá, versículo 9. Não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se você acha que Deus está atrasado, é porque ele está achando, vou pegar mais um. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? A história de um rapaz que é um soldado, que ele é testemunha de Jeová. E ele vai para a guerra, e é verdade, verídica essa história. E ele vai até resgatar o último homem que estava no campo de batalha. Então eu fico vendo, gente, é isso. Quem sabe Deus não está querendo mais um? Aí você vai falar que ele está atrasado? Ah, dá vontade de pegar e fulminar o povo desse. É que Deus é amor, por isso que ele não faz. Pergunta 9. Agora, vamos esclarecer os negócios. Qual a sequência da segunda vinda e em que o dia do Senhor é mencionada? Quando fala o dia do Senhor, é a segunda vinda. Então, vamos lá. Se você ainda não assistiu nossos vídeos sobre o Apocalipse, volta lá para ver que a segunda vinda são em 2 momentos. A igreja é arrebatada, aí acontece um monte de coisa, aí Jesus volta. Tá? Com a igreja. Então, por quê? Se você... Está tudo explicado lá. Nem vou entrar aqui em detalhes, porque eu quero que você vá lá ver. Mas o que acontece? Paulo fala da segunda vinda. Porque Paulo fala do juízo para os judeus. Não existia igreja ainda. A igreja começou depois que Jesus ressuscitou. E Paulo fala para a igreja e Jesus fala para os judeus. Ao contrário, Jesus fala para os judeus. Então, o que acontece? Quando fala o dia do Senhor, é o dia que Jesus vai voltar. É o dia que vai começar o julgamento, que ele vai deixar de ser o advogado para ele ser o juiz. Isso é na segunda vida dele, tá? Então, o que acontece? Qual é a sequência da vinda? O arrebatamento da igreja. Ok? A igreja é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse, certo? Tudo que acontecer depois, nós não vamos estar aqui presencialmente para ver. E aí, depois, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você sabe o que é abrasado? Vira brasa. Os elementos do céu, sabe o que é? Os astros. Vai ter uma chuva de meteoros, de coisas que vai queimar a terra, tá bom? E quando fala que vai vir como um ladrão, é porque você não sabe que dia vai ser. Então, qual é a sequência? A igreja arrebatada. E quem vai ficar? Vai ter crente na terra? Vai ter os que caiu a ficha depois que viu que a igreja foi arrebatada. Essa turma que vai ser perseguida, essa turma que vai passar por tudo isso. Aí depois, pergunta 10. O que acontecerá com esse mundo que conhecemos? Vamos lá. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quer dizer, anda na linha, porque o mundo que você conhece não vai existir mais. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tudo isso é a segunda vinda de Cristo, que está lá na segunda metade do Apocalipse. Ok? Aí quero saber os detalhes. Volta lá no canal que você vai ver a sequência dos vídeos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse mundo que nós estamos conhecendo vai ser acabado por fogo, aqui está falando que vão ser incendiados, vão derreter, tá? Tá lá, o 2 Pedro 3, 11 e 12. Aí eu te falo, mas nós devemos ter medo desses acontecimentos? A pergunta 11. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Não tenha medo, porque se você foi arrebatado, isso aí vai acabar e você vai voltar depois com Jesus para reinar com ele. Então, essas desgraceiras todas nós não vamos ver. E se você por acaso ficar, né? Você cair a sua ficha, você só se converter, só entregar a sua vida a Jesus, só entender que tudo isso ia acontecer quando você vê a igreja sendo arrebatada, você ficar para trás, então você vai ser mais difícil, mas você também vai ser poupado, tá bom? Qual o conselho de Pedro para nós? Pergunta 12. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, você sabe que é isso que vai acontecer, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, eu pergunto, e aí? Se Jesus desce agora, ele vai achar você sem mácula, irrepreensível e em paz, ou desesperado, morrendo de medo? Ah, deixa eu cometer meus pecadinhos aqui, que depois vou lá e resolvo. Como que você está? Como que está a sua vida? Essa é a pergunta. Não sou eu que vou falar, não é o seu pastor, não é o seu líder, é você com Deus. E essa história de eu acho também só funciona para você falar para os outros, para os irmãos, porque Deus sabe o que você realmente acha. Deus sabe o que você realmente acredita. Então, o que é? Você pode dizer que você vai ser achado em paz, sem mácula, irrepreensível? A Bíblia não fala para você não ter pecado, para você ser santo, fala para você ser fiel. Eu estou tentando, eu sou um santo lutando contra o pecado, tá? Pergunta 13. A quem ele se refere e o que diz sobre os seus escritos? Agora, aqui é legal o que Pedro fala. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ele está reconhecendo a autoridade e soberania dos escritos de Paulo, porque eles falam da mesma coisa, tá? Eles têm a mesma fé, então eles não ficam disputando. Não é pastorzinho que um fica brigando por causa de meia dúzia de membro, tá? Não, eles sabiam que todos estavam trabalhando para o reino. Então, eu te pergunto, a igreja que você está, olha eu tacando fogo agora, a igreja que você está coopera com o reino ou coopera, né, com a comunidade? Eu conheço igreja que os irmãos são proibidos de visitar outra igreja. Que isso? Tem que pedir autorização para visitar, sabe? Você tem que pregar o evangelho do reino, sabe? Porque a ovelha não é sua, a ovelha é do Senhor. Então, qual é o exemplo aqui? Pedro está apoiando e assinando embaixo tudo que Paulo fala. E olha que os dois já brigaram. Lá no começo, os dois brigaram, porque os dois se desentenderam por alguns assuntos. E nem por isso deixaram de caminhar junto, nem por isso foram para o céu junto.
Então, por exemplo, eu acho que é pecado pintar a unha de vermelho, a Cleide acha que é pecado usar calça comprida, a Sayonara acha que é pecado cortar cabelo. Ó, cada um acha um negócio, mas nós estamos trabalhando para o reino. Qual é a verdade que salva? Não vamos nos unir com Jesus Cristo, morreu na cruz, ponto. O resto é acessório. E aqui Pedro tem a humildade de reconhecer os ensinos de Paulo. Isso é para acabar com esse negócio que você vê nas igrejas. Não pode ouvir a pregação do fulano, não pode ir na igreja do ciclano, não pode, não pode. Ou você não confia no alimento que você dá para sua ovelha. Se a sua ovelha sair do seu passo e ir para outra, é porque o seu passo está ruim, porque a ovelha é do Senhor. E Deus manda a ovelha para onde tem pasto fresco, saudável. Pode desligar se vocês quiserem, mas é isso aí. Bom, ao falar, ele falando aqui, né? Ao falar acerca desses assuntos, como fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, voltando a falar da autoridade da sua liderança. A sua liderança, os seus mestres estão deturpando as escrituras. O que eles estão fazendo? Então, eu te pergunto, quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Última pergunta, 14. Resumindo, como nos comportar com os falsos mestres nos últimos dias? Ah, mas tem um monte, eu sei como é que é. Ah, então eu vou ficar quieto, vou deixar ele ser falso mestre. E tá beleza? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso quer dizer o quê? Você é culpado de seguir um falso profeta, um falso mestre. Por quê? Você vai seguir se você não conhece a palavra. Se você conhecer a palavra, se você está firme na palavra, você vai identificar quando o ensino não é real, não é verdadeiro, quando o cara é falso. Então, você vai ser indesculpável. Você não vai ser... Sabe café com leite? Que a gente brincava, tinha os café com leite, que podia fazer coisa errada, que estava tudo certo. Não existe café com leite no reino. Porque se você é ignorante, tá? Você não sabe, é por sua própria culpa, porque você não foi aprofundar para estudar. Gente, nós não estamos num país comunista onde a Bíblia é escondida. Você baixa a Bíblia de graça até no seu telefone. Tá? Então, aquele que tem preguiça de estudar a Bíblia e fica ouvindo só o que o seu líder está falando, corre o risco de ser iludido pelo falso mestre. Tá? E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser, que é uma imagem que eu vou encerrar aqui, para como vocês estão achando. Só para deixar claro que o tempo está acabando, Jesus está vindo e agora está mesmo, eu peguei uma imagem, já conversei com as meninas na semana passada em off, mas agora eu vou colocar. O governo do México deu um presente para a ONU em Nova York, dia 3 de novembro de 2021. Uns artistas fizeram uma estátua e deram de presente, está lá essa estátua no pátio, na sede da ONU em Nova York, que é um presente com uma placa assim: este é o guardião da paz do ano de 2021 e 22. Gente, 21 já acabou. Como é que puseram isso? E eu vou mostrar a imagem para vocês e eu quero que vocês me digam o que vocês acham disso. Essa imagem. Isso é um leopardo com boca de leão, patas de urso e asa de águia. Se você for lá ler em Apocalipse 13, quando descreve a besta que saiu do mar, é um leopardo com patas de urso e boca de leão. Se você for ver a profecia de Daniel, fala que é um leopardo com boca de leão e asas de águia.
Todo mundo sabe, se é o guardião da paz, todo mundo sabe que o animal que representa a paz é a pomba. O leopardo, eu fui estudar o leopardo, gente. O leopardo, ele é o animal predador mais astuto, porque ele é de levezinho, a presa não percebe, ele gosta mais de antílope, a presa não percebe que ele está chegando, ele vem sorrateiramente, discretamente, muito leve, pega e come o antílope. Ele consegue carregar o antílope pela boca e subir numa árvore, o antílope pesa 2, 3 vezes o peso dele. Então, como que o emblema da paz é um leopardo? Quer dizer que vem sorrateiramente, com patas de urso, boca de leão. Essa descrição, eu estou falando para vocês que está na Bíblia, mas o artista plástico, o governador lá que doou, e entra no YouTube, vocês vão ver. Como é que chama? O embaixador do México, ele está explicando que é o da paz, que ele é um leopardo com pata de urso e boca de leão e não sei o que, e asas de águia, que é o guardião da paz de 2021 e 2022. Agora eu te pergunto, 2021 acabou, eles deram essa estátua em novembro. O que eles sabem que vai acontecer o ano que vem? O que é que está aí? Então, eu estou colocando a imagem, isso não é um desenho, isso é uma fotografia de lá, da sede da ONU, em Nova York. Essa estátua foi inaugurada dia 4 de novembro de 2021. Então, entra no Google e vai ver isso lá, ora e pede para Deus te mostrar o que é que está acontecendo. Jesus está vindo. Jesus está vindo, tá? Então, está demorando? Não sei. Por que ele está demorando? Porque ele quer alcançar mais gente. E aí eu pergunto para vocês, né? Vamos já, chega já, cansei desse bicho. Então, eu pergunto para vocês, como Deus vê você lá de cima? Como Jesus vai te encontrar? Firme, irrepreensível, tentando acertar? Ou dando uma escapadinha, vou ali dar uma pecadinha e já volto, contando com a misericórdia do Altíssimo? É isso que Pedro fala. Jesus está voltando. Não aceite que escarneçam da sua fé. Fica de olho nos falsos mestres e anteninha ligada, ouvido ligado e as anteninhas ligadas para descobrir o que é que está acontecendo. E que a paz que excede todo entendimento esteja nos nossos corações e na nossa mente, para que a gente possa perceber e estar preparado e poder carregar o maior número de pessoas conosco. Não deixem de estudar a palavra. Não deixe, estude a palavra de dia e de noite. Tenha a palavra gravada no seu coração. Passa a palavra para os seus amados, para a sua casa, para que Deus possa remir o tempo, o maior número de pessoas possa ser alcançado e que não tenham que cair a ficha depois que a igreja foi arrebatada. Porque até os que vão se converter depois vão ralar pra caramba, gente. Vai lá ver os estudos do Apocalipse. Nossa, depois do arrebatamento o bicho vai pegar aqui. Então, que os nossos queridos sejam arrebatados conosco. Então, eu encerro esse ano, esse é o último estudo desse ano, e eu encerro com isso no nosso coração. Aonde está a nossa esperança? A quem nós estamos dando ouvido? Ao falso mestre? Nós estamos dando ouvido aos escarnecedores? Ou nós estamos dando ouvido à palavra, sabendo que o tempo está próximo, Jesus está às portas e a igreja vai ser arrebatada e nós vamos ver o novo céu e a nova terra e vamos reinar com Cristo, vem dele face a face. Já pensou, gente? Se você puder louvar Jesus face a face, acho que eu não vou conseguir nem olhar na cara dele. Eu vou me jogar no chão, vou ficar tão assim prostrada que acho que eu não vou conseguir nem olhar. Vai levar assim uns anos-luz para me acostumar a ficar na presença dele. Então, convido você a fazer, pegar final de ano, todo mundo gosta de fazer uma recapitulação, né? Será que existe essa palavra? O que eu fiz? Projeto para o ano que vem. Fazer isso, gente. Gente, só vai mudar o calendário, se liga. Mas assim, até que ponto eu posso melhorar? No ano que vem. Mas como eu posso melhorar? Semana que vem. Como eu posso melhorar? Amanhã. Como eu posso melhorar na hora que eu for dormir hoje? Já está de noite agora. Que você vai deitar hoje sendo uma pessoa melhor do que você acordou. Que Deus possa encontrar você tentando, para ser encontrado fiel. Porque a palavra diz ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E com isso eu me despeço até o ano que vem. Beijo para vocês.